O Internacional que viaja hoje para Córdoba para o jogo de amanhã às 7 horas da noite contra o Belgrano. O técnico Eduardo Cudê, que nesta manhã realizou a última atividade no CT Parque Gigante antes desse jogo muito importante para o Inter na estreia da Conmebol Sul-Americana. No dia de eu quero te passar a tendência de escalação, todos os problemas e não problemas que o técnico Eduardo Cudê vai enfrentar para esse jogo. Quero te falar também sobre mais um problema no bastidor, que é sobre a situação do Gabriel, que teve uma polêmica neste fim de semana. E também quero te falar sobre uma renovação que está acontecendo dentro do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo aqui com novas informações, já não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Aqui desta segunda-feira, o Inter que treina pela manhã agora no CT Parque Gigante. Depois da atividade ainda faz uma concentração no CT Parque Gigante para no começo, meio da tarde, viajar até Córdoba, onde a estimativa de chegada é por volta das 6 horas. E daí o Magrão vai conceder uma entrevista coletiva e acredito que vai falar sobre muitas situações importantes e sobre alguns bastidores bem interessantes, principalmente de negociações, porque hoje está oficialmente aberta a janela de transferências no mercado brasileiro. Do dia de hoje até o dia 19 de abril, o Inter pode fazer contratações de jogadores que tenham atuado no Campeonato Carioca ou de jogadores que estejam livres do mercado. Basta deixar uma curiosidade, tá? Esses jogadores que atuaram no Campeonato Estadual têm que ter jogado pelo menos uma partida. Se jogou uma partida pelo estadual, o Inter já pode contratar esse jogador. Ou um jogador que esteja, por exemplo, livre do mercado, que nem eu falei anteriormente, tá? O Inter, como todo mundo sabe, já tem uma contratação fechada, mas que só deve ser anunciada na próxima semana, que é a do goleiro Fabrício do Nova Iguaçu, né? O Nova Iguaçu ainda tem mais uma final nesse fim de semana, né? No próximo fim de semana agora, contra o Flamengo, pelo jogo de volta do Campeonato Carioca, e após isso, ele vem para o Internacional, inclusive, segundo ele mesmo, ele deve chegar entre terça ou quarta-feira em Porto Alegre, tá? Sobre o time do técnico Eduardo Cudê para o jogo de amanhã contra a equipe do Belgrano. O Inter ainda não divulgou a lista de relacionados para essa partida, acredito que vai divulgar agora à tarde, até porque o Inter faz um treino ainda nesta manhã, mas as principais dúvidas são sobre Lucas Alário e Ener Valencia. O Ener Valencia, que não treinou ainda nenhum treino na semana, não fez nenhuma atividade com bola, né? Fez muitas fisioterapias, principalmente no início da semana, ali até quinta-feira a gente sabe que ele estava fazendo fisioterapia, tá? A partir de sexta a gente não sabe se ele estava fazendo uma espécie de retreinamento ou se ainda estava fazendo mais cargas de fisioterapia. No caso do Lucas Alário, estava um pouco mais avançado que o Valencia. O Lucas Alário, desde o início da semana, né, desde que ele voltou para Porto Alegre, que foi na terça-feira, ele já estava no processo de retreinamento, né? E até sexta, pelo menos, ele estava ainda nesse retreinamento. Nesse fim de semana pode ser que ele já tenha treinado com bola, tá? Mas são duas dúvidas que a gente vai ter realmente até o Inter divulgar a lista de relacionados. Tendência de escalação: tem Sérgio Rocher no gol, Bustos na lateral direita, aí a dupla de zaga com Vitão e Mercado, né? Lembrando que o Fernando também chegou a ser testado na zaga, mas ele deve jogar no meio campo por um motivo que eu vou te falar a seguir. Na lateral esquerda devemos ter a manutenção do René. Meio de campo, aí sim, Fernando e Thiago Maia. Por quê? Arangues acabou de voltar de uma cirurgia do olho, tá fora desse jogo contra o Belgrano. Por isso, o Fernando vai pro meio. E o Bruno Henrique deve ir pro banco de reservas, pelo menos essa é a tendência. Maurício e Wanderson abertos, um de cada lado, o Maurício aberto na direita e o Wanderson aberto na esquerda, na frente Alan Patrick e Borré. Se o Valencia jogar, aí existe a possibilidade do Maurício ir pro banco de reservas, o Valencia entrar e fazer uma dupla de ataque com o Borré e o Alan Patrick ser recuado para a função de meio de campo, tá? Mas essa é a tendência de escalação que a gente tem nesse momento, tá? Outra situação também que eu tenho para te falar é sobre renovação, e uma renovação bem importante que o Inter precisa fazer e precisa ser rápido nessa situação, tá? Que é Gustavo Prado. Gustavo Prado, todo mundo sabe, foi um jogador que surgiu no profissional nesse ano, né, dentro do Campeonato Gaúcho, fez partidas bem interessantes, né, pelo menos sempre que foi acionado. A gente pode lembrar, né, o jogo contra o São José, que ele jogou, né, ele fez uma partida também bem legal, por exemplo, posteriormente a isso, mas ele fez alguns jogos de gauchão, contra o Caxias também, ele entrou bem legal ali, contra o Juventude no Alfredo Jaconi no primeiro turno, também ainda no Campeonato Gaúcho, fez uma partida bem honesta,
proposta, mas é um jogador que tem contrato acabando no Inter, né? E ele só tem 18 anos de idade, inclusive já vem tendo algumas sondagens, né? Que é normal dessa idade, né? Um cara que começa a jogar no clube grande ter essas sondagens. E o Inter já tá nesse processo de renovação e o Inter quer renovar o contrato do Gustavo Prado por mais 4 anos, ou seja, até final de 2028, para o Inter ficar seguro. E tendo essa renovação, né, por mais tempo, o Inter consegue fazer que ele tenha uma multa rescisória bem alta, né? Até porque quanto mais meses de contrato, mais salário, né, em questão, né, de meses que ele vai ter de salário, e aí quanto mais salário, ele consegue, o Inter mais consegue, por exemplo, né, ao deixar a sua multa rescisória segura. O Inter normalmente coloca uma multa rescisória de 60 a 90 milhões de euros, que é uma multa padrão ali para todos os jogadores da base que são ainda promessas, tá? E a tendência é que ele tem essa multa, a renovação tá bem avançada, tá? O Inter não vai encontrar problemas, pelo menos não encontrou problemas até agora com o seu empresário para renovar o contrato do Gustavo Prado, tá? A única curiosidade é que desde que o Inter entrou nesse processo de renovação, ele parou de entrar nos jogos, mas acredito que seja realmente só uma coincidência. Outra situação que eu quero te passar, Gabriel, e nesse final de semana a gente teve mais uma polêmica sobre o caso Gabriel, que é um jogador que segue treinando em separado no CT Parque Gigante, e nesse fim de semana, por meio do seu Instagram, ele publicou uma story no CT Parque Gigante, fazendo uma atividade no turno inverso dos profissionais do Inter com 2 emojis, um emoji de assinado, né, com a canetinha, e de tempo, né, dando a entender, se a gente teoricamente dá a entender que ele está próximo de fechar com algum clube. Mas depois o Gabriel ele veio por meio de um stories e falou que não era isso, e que, por exemplo, o emoji de canetinha seria anota aí mais um treino, né? Então não que ele estaria fechando com algum clube, e aí ele já falou sobre essa situação. Ele disse que até agora não está próximo de nenhum clube e não tem negociação encaminhada com nenhum clube. Ele deu essa informação pra gente de bandeja, mas o fato é, ele tem uma sondagem muito importante do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, mas essa sondagem não virou em proposta. O Inter quer liberar ele, todo mundo bem sabe, até por isso ele tá treinando separado. Não vai ser um jogador que vai ser reintegrado. Por quê? Primeiro, por todos os problemas que o Inter já teve de bastidor, todo mundo bem sabe a história, né, de bastidor que teve nesse começo do ano no quesito Gabriel. E o segundo, que o Inter tem muito volante já no plantel, né? Tem, olha, só se a gente for pegar do time titular, né? Tem Fernando, tem Thiago Maia, tem Arangues, tem Bruno Henrique, tem o Bruno Gomes, tem o Rômulo e tem o Matheus Dias. São 7 jogadores para 2 funções, às vezes até uma função só. Então o Inter, se colocar, por exemplo, se reintegrasse, né, o Gabriel seria o 8º nome de um cara que ganha mais de 350 mil por mês. Então o Inter quer liberar esse jogador por este motivo e por outros também que todo mundo já sabe. O mesmo acontece com o Depena, tá? O Depena tá no mesmo processo do Gabriel. Também vem treinando junto com o Gabriel no turno inverso, né? Após a atividade com o Inter faz CT Parque Gigante, por exemplo, se o Inter treina à tarde, o Gabriel e o Depena treinam pela manhã. Hoje, como o Inter treina de manhã, Gabriel e Depena, por exemplo, treinam à tarde, tá? Mas o Depena também tá nesse mesmo processo de o Inter tentar achar algum clube para ele, e a tendência é que seja dentro do Campeonato Brasileiro, já que a maioria das outras janelas de transferências neste momento estão fechadas, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!